Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Quero, claro, pedir mais uma vez que você faça a sua participação. Ligue para cá, 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620. Participe do quadro Que Santo é Esse? Você vai concorrer também ao nosso livro Viver em Oração, que a gente está apresentando. Todos aqueles que ligarem aqui nessa manhã de quarta-feira vão concorrer a esse livro que você está vendo no seu vídeo, Viver em Oração. Comecei a ler um trechinho, daqui a pouco eu vou ler mais um trechinho dele, que vale a pena você adquirir esse livro, porque ele fala justamente dessas questões. Olha, iniciando o dia, terminando o dia, são orações próprias para o seu dia a dia. Além disso, nós temos as participações dos nossos irmãos, que se tornaram sócios, como alguns que eu já apresentei aqui, e também como o Veríssimo Guerra de Oliveira. Ele é de Brumado, lá na Bahia. Ele pede oração por sua saúde, por toda a sua família. Ele tornou-se um novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Eu gostaria de aproveitar esse gancho para lembrar o seguinte: nós temos aquele gráfico que a gente apresenta aí para saber até como está, melhor dizendo, as colaborações das pessoas. Você está vendo aí, olha, nós estamos, hoje é que dia do mês? 23, estamos com 50% das nossas contribuições, dos nossos sócios fiéis. Primeiro, claro, eu tenho que agradecer a todos vocês que são fiéis aí nessa obra de evangelização, que nos ajuda a levar a tantos lugares a palavra de Deus, né, a evangelização. Então, olha, 50%, vocês que fazem parte desses 50%, muito obrigado, que Deus te abençoe muitíssimo. Agora, falta aí esse outro pedaço, essa outra parte da lua aí, mais 50%. Eu estou confiante, 23%, olha, precisaria estar um pouco mais, né? Um pouco mais, para que a gente tenha o alcance da meta desse mês. Será que a gente consegue chegar aos 100%? Eu gostaria de contar com a sua colaboração, com a sua ajuda, com o seu apoio, para que a gente possa levar a palavra de Deus. Tem tanto projeto bonito aqui dentro, viu? Tanta coisa interessante aqui na Associação do Senhor Jesus, que precisa da sua participação. Que tal fazer como nosso irmão aí, ó, o Veríssimo Guerra de Oliveira? Vou falar nisso, obrigado, viu, Veríssimo? Faça como ele, torne-se um sócio aqui da nossa Associação do Senhor Jesus. E por falar nisso também, em participações, temos aqui dos nossos irmãos, esses que estão participando do quadro Que Santo é Esse? Que a gente já deu umas dicas muito interessantes aí. Neuza Lúcio Laurido, de Muniz Freire, no Espírito Santo. Olha, você está vendo aí no seu vídeo, enquanto isso, dê uma olhadinha, observe bem. A Elza Cabral de Lima, de Surubim, lá em Pernambuco. A Sônia Aparecida dos Santos Silva, de São João das Duas Pontes, no interior de São Paulo. O Pedro Henrique dos Reis Ribeiro, de Cristalina, lá em Goiás. A Nair Luiz Silva Beck, de Limeira, no interior de São Paulo. A Salete Trevisan Testolim, de Bandeirante, Santa Catarina. E a Celina de Fátima Bergamin Rui, de Tietê, no interior de São Paulo. Deixa eu dar uma olhada aqui se essas pessoas estão acertando o santo. Será que estão acertando? Que santo é esse? A gente até deu uma dica para você aqui. O que será que esse santo está escrevendo nessa pintura, hein? Será que ele está escrevendo o quê? Né? O que você observa ali? Será que ele está assinando alguma coisa para cobrar alguma coisa de alguém? Pensou nisso? Que santo é esse? 0800 777 0021. Será que ele está assinando alguma coisa de imposto? Sei lá. Vale a pena pensar nisso, viu? Vale a pena dar uma olhada nisso para ligar para cá, 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620. Eu iria falar um ditado aqui que o diretor tinha falado para mim, mas como eu sou meio atrapalhado para falar ditado, posso falar esse então? Então depois eu falo. Vamos lá então, dar uma olhada aos nossos irmãos e irmãs que estão ligando, fazendo a sua participação, como a Marlene Maria Ventura, de Santa Bárbara do Leste, é lá em Minas Gerais, ela faz o seu pedido de oração, coloca vários nomes aqui de pessoas como, olha, o Adilson, Maria Antônia, José Vitor, Grimalda, Geraldo, Greizimar, Marcos, o Padre Eduardo, pede pela associação por toda a sua família. De Jurumim, no interior de São Paulo, e Dalice, isso aqui eu já tinha lido naquela hora aqui, né? Eu já tinha até apresentado as orações dela aqui. De Corinto, lá em Minas Gerais, a Marlene Lopes dos Santos, ela pede oração pela saúde e proteção e pelo desemprego, ela pede um emprego, né? E também pede por toda a sua família. A Edma Aparecida Tosi, ela é de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração pela sua saúde, pela saúde de André Mendonça e por toda a sua família. Sebastião Fagundes Vieira, de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, pede por sua saúde, pede pela saúde de Josefina da Rocha Vieira, César Antônio Fagundes Vieira, Márcio José Fagundes e tantos outros nomes que ela apresenta aqui, que Deus abençoe cada um deles. A Shirley Molina Pérez, de Guarulhos, no interior aliás, na Grande São Paulo, em São Paulo,
pede oração pela sua saúde, por Jaqueline, por Mari e também por toda a sua família. Dora do Carmo Monteiro de Campinas, no interior de São Paulo, pede pela proteção de Danilo, também pede por ela mesma, né, e por toda a sua família. De Governador Luiz Rocha, lá no Maranhão. Os maranhenses aqui participando do nosso programa Você Pode Ser Feliz. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. A Margarida Ferreira de Souza Lima, ela pede oração por ela mesma, por toda a sua família, por Juliene, pede também por João Miguel, por Raimundo e também por todos da sua família. Agora tem um nome de cidade aqui difícil, é Chorrocho, isso mesmo, lá na Bahia. Será que eu li certo? Acho que sim. A Maria Hermínia de Oliveira Silva, ela pede oração pela saúde de Danil, pede por Antônio, Maria Hermínia e também por toda a sua família. De Jequiela, na Bahia, Josenice Honório dos Santos, ela quer participar do sorteio e apresenta aí todos os seus pedidos de oração, pede para a sua família. Quero só lembrar que dos nossos presentes de hoje. Olha, todos vocês que ligarem para cá, todos nessa manhã, tem tempo ainda, ó, 11 horas, temos bastante tempo aí, você pode ligar e você vai concorrer a esse livro aí que você está vendo, Viver em Oração. Ele é feito uma compilação por um autor, daqui a pouco eu mostro para vocês, textos de São Francisco de Sales. Todos os que ligarem vão concorrer a esse livro aí. Lembrando que todos aqueles que participarem do quadro Que Santo é Esse, vão concorrer ao nosso CD do padre Reginaldo Manzotti, que você está vendo aí no seu vídeo. Olha, O Amor Restaura. Olha que legal você concorrer e receber aí na sua casa, né? Quem sabe você não vai ser o grande privilegiado ou sorteado dessa manhã de quarta-feira para poder ouvir o padre Reginaldo Manzotti, rezar junto com ele e, já que estamos falando do tema, sentir a partir das músicas a presença de Deus na sua vida. Mas eu quero agora, nesse trecho do livro, lembra que eu comecei a ler um pequeno trecho do livro e só me esqueci de dizer o seguinte: esse livro que você vai sortear aqui, aliás, que você vai concorrer, você pode adquirir esse livro aqui pelo Shopping Católico, né? shoppingcatólico.com.br. Você pode adquirir esse livro Viver em Oração ou também pelo telefone 0800 777 0021. A gente quer mostrar o livro, aliás, eu quero ler, continuar lendo o trecho que eu comecei a ler, só para a gente finalizar, para ficar a reflexão completamente fechada para a gente aqui. E o texto diz assim, aliás, continuando aquele texto: seja consciencioso em tudo o que lhe couber, mas não deixe, preste bastante atenção nisso, não deixe a pressa, a perturbação, a ansiedade e o nervosismo atrapalharem a sensatez e o discernimento, impedindo você de executar bem aquilo que Deus designar. O nosso Senhor, preste bastante atenção também, repreendeu Marta, chamando-a de volta ao que era necessário. Marta, Marta, andas muito agitada e te preocupas com muitas coisas. Talvez precisemos ouvir a mesma repreensão. E depois, durante o dia, o texto diz assim: não se preocupe com tantas coisas. Adorei esse trecho. Você quer também ler esse e tantos outros? É só você ligar aqui no telefone 0800 777 0021, então acessar o nosso site shoppingcatólico.com.br e peça esse livro. Eu só gostaria de finalizar dizendo assim, esse trecho dizendo assim, olha, quando Jesus chama a atenção de Marta, é impressionante isso. E o texto diz assim: nós precisamos também ser repreendidos por Jesus. E precisamos mesmo. Precisamos ser repreendidos não porque Jesus quer nos crucificar, nos condenar, dizendo que a gente só erra. Nada disso. A repreensão é justamente para que a gente entenda aquilo que a gente precisa melhorar e fazer, de fato, melhor do que a gente faz. Lembra que eu falei no início do nosso programa? A gente corre para lá, corre para cá. Quando termina o dia, dá a impressão de que a gente não fez nada. É sinal de que você não aproveitou a intensidade daquele momento, não é? O livro quer justamente te dar essa informação de provocar você para que você possa, na agitação do dia a dia, entenda bem isso, sentir a presença de Deus. Ou seja, em todas as coisas que você for fazer, que você não corra por correr, não faça por fazer, mas que de fato
você tem a preocupação exata com aquele momento que você está vivendo. Se não, você vai nadar, nadar e morrer na praia. E vai morrer na praia mesmo, porque senão não vai adiantar nada. É claro que hoje em dia as coisas exigem da gente isso. Se você mora em grande cidade, por exemplo, nas cidades menores até que dá para a gente aliviar um pouco a questão. Mas quando você mora numa cidade maior, você tem que pegar o ônibus, ou pegar o metrô, ou ir para lá, ir para tal lugar, fazer um monte de coisa, e você, de fato, precisa dar conta de tudo isso. Ora, o que o texto está dizendo é que a gente pode aproveitar um pouco mais nessa correria da vida. Não é? Senão daqui a pouco você corre e não sabe muito bem o que está fazendo. E aí, nesse caso, a gente busca com mais intensidade isso. Já que você tem que correr, corra com Deus, não é? Corra com mais tranquilidade, se for possível isso. Comece a pensar nas coisas que você está fazendo com um pouco mais de discernimento. Olha, eu tenho que buscar o filho na escola, eu tenho que buscar o filho no inglês, ou eu tenho que fazer isso, mas eu vou com a propriedade daquele momento. Sem preocupar assim, bom, eu vou buscar o meu filho agora, mas olha, 5 horas da tarde eu tenho que fazer outra coisa, 10 horas da noite eu tenho que fazer outra coisa. Nada disso. Cada coisa no seu devido tempo. É fácil isso? Não é. Não é. Não é fácil para mim e para você, mas a gente vai atrás disso, da melhor maneira possível. Quer saber o que o Papa Francisco pensa de tantas outras coisas também? Vamos dar uma olhada nisso, vamos lá. Il Vangelo certamente non vuole farci paura, ma aprire il nostro orizzonte alla dimensione ulteriore, più grande, che da una parte relativizza le cose di ogni giorno, ma al tempo stesso le rende preziose, decisive. La relazione con il Dio che viene a visitarci dà a ogni gesto, a ogni cosa, una luce diversa, uno spessore, un valore simbolico. O Papa disse que essa perspectiva é a ideia de estar alerta, é um convite à sobriedade, não sendo governada pelos bens materiais do mundo, mas acima deles. Se al contrario ci lasciamo condizionare e sopraffare da esse, non possiamo percepire che c'è qualcosa di molto importante, il nostro incontro finale con il Signore. È un invito alla vigilanza, perché non sapendo quando Egli verrà, bisogna essere sempre pronti e partire. Olha só, a gente tem umas... lembro que eu tinha comentado com vocês sobre essa questão do Papa, às vezes ele dá uma provocada na gente e a gente fica meio sem chão, não é? Dá a impressão que a gente fica só dizendo que ele é só bom, o Papa é excelente, mas ele é mesmo, não é? Ele provoca essas coisas que a gente precisa olhar com um pouco mais de tranquilidade, com mais afinco e intensidade, não é? Ele diz sobre de não ter medo do Evangelho. E é claro isso, não é? O Evangelho, ele às vezes dá uma cutucada ali, o Evangelho prende a gente e diz assim, olha, ou você muda ou as coisas vão continuar do mesmo jeito, no sentido de você não aproveitar a sua própria vida. Não refazer as coisas, não retomar as coisas como você deveria retomar e pensar. Às vezes a gente fica falando aqui e eu fico pensando assim, poxa vida, eu queria tanto que as coisas fossem diferentes, não é? Que as pessoas acreditassem mais no poder que elas têm, que Deus deu a elas, de mudar a própria história, a própria vida, as próprias coisas. Só que quando a gente diz isso, não fique com a preocupação de que tem que ser hoje ou amanhã. Não é isso, né? A gente não vai morrer amanhã, quer dizer, eu espero, né? Mas eu digo que a gente precisa ir aos poucos realizando essas coisas, mas a gente tem que ter a convicção de realizar essas coisas, de buscar e querer essas coisas, tá bom? Senão não adianta muito não, tá bom? Vamos pensar bastante nisso. Quando o Papa diz não ter medo do Evangelho, ele diz assim, olha, não tenha medo da boa notícia que Jesus pode causar na sua vida. Não tenha medo, de fato, de sentir essa presença de Deus nas coisas. Então, comece a observar melhor o seu dia, suas coisas, né? As pessoas com as quais você se relaciona, como que você transmite a presença de Deus na sua vida para essas pessoas, tá bom? Fica aí um pouco a nossa dica também. Que santo é esse? Você já sabe, já percebeu, já descobriu? Já percebeu se esse santo estava lá assinando o quê? Uma nota promissória? Uma nota de imposto? O que será? Né? O que será que esse santo lá abriu mais um quadrinho? 0800 777 0021. Você já notou? Já dei aqui algumas dicas importantes. Eu gostaria só de retomar uma dessas dicas. Olha, eu já disse que é um dos 12 apóstolos,
Ah, tinha uma outra dica, eu não falei dos evangelhos, né? Ah, não falei. Então nós temos essa dica aí para você. Não falei, não tinha falado dos evangelhos. Ele escreveu o primeiro evangelho. Quem será? Hein, Eusiara? Já sabe? Você que está em casa, 0800 777 0021 e você pode ligar também pelo 019 3871 9620. Ligue aqui, olha, o nosso intervalo você sabe que ele é rapidíssimo. Dá tempo, você tem um tempinho de ligar para cá e dizer que santo é esse do qual nós estamos falando hoje. O intervalo é rápido, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só. Até lá!